Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Bona e hoje a gente vai falar um pouco mais da prova do ENAD, bem aplicada ao contexto de contabilidade societária. Então, primeira coisa, lembrando que esse vídeo é destinado para estudantes de ciências contábeis, porque a gente vai falar um pouco do conteúdo do ENAD nessa área. Lembrando que na UNB, dentro da nossa linha de contabilidade societária, nós entendemos que tem teoria da contabilidade, contabilidade societária propriamente dita, e história da contabilidade e do pensamento contábil. Esses três termos são os nomes dados para os grandes conteúdos cobrados pelo ENAD. Então a gente entende que essas três caixinhas de conteúdo estão dentro da nossa linha de contabilidade societária. Vamos fazer um breve histórico de como foi a prova dos conteúdos de contabilidade societária desde o início do ENAD. Então, a gente teve ENAD em ciências contábeis em 2006, 2009, 12, 2015, 2018 e 2022. E o ano em que esses conteúdos, ou seja, os conteúdos de contabilidade societária, teve menos representatividade, foi em 2012, com 19% da parte de conhecimentos específicos. Então, a quantidade de questões ao longo dos anos ela variou, a quantidade total de conhecimentos específicos, principalmente porque aqui eu excluí todos aqueles itens que foram, aquelas questões que foram anuladas. Então, em 2006, por exemplo, nós tivemos 26 questões válidas de conhecimentos específicos, pensando só em questões objetivas, e 10 dessas questões foram de contabilidade societária, sendo 9 relacionadas à societária, de fato, e uma à teoria. 2012, tivemos 25 questões válidas e o peso de societária foi de 11 questões, ou seja, 44% dessa parte da prova, sendo 9 de societária e 2 de teoria. 2012, tivemos apenas questões de societária com 19%, foi o ano com menor representatividade. 2015, tivemos 23% de representatividade dessa área frente ao total de conhecimentos específicos, e aí já trazendo questões de história do pensamento contábil, além de societária e teoria. Mais recente, a gente tem 2018 com 23% e 2022, a última prova aplicada, em que a gente tem 7 de societária e uma de história do pensamento contábil, totalizando 31% dessas questões. Se a gente for analisar todos os anos, nós tivemos 154 questões válidas já no ENAD, isso de conhecimentos específicos. Dessas, 30%, ou seja, 46 questões, foram do que a gente na UNB chama de linha de contabilidade societária, sendo 36 de contabilidade societária propriamente dita, 7 de teoria da contabilidade e 3 de história do pensamento contábil. Então a gente pode perceber que é uma área que tem uma representatividade frente ao todo das questões de conhecimento específico, até porque o conhecimento de contabilidade societária muitas vezes é base para aplicação em demais áreas. Vamos falar um pouco do contexto da Universidade de Brasília, do curso de Ciências Contábeis. A gente diz que a gente tem essas disciplinas dentro da nossa estrutura curricular relacionadas à contabilidade societária. Seria contabilidade geral 1, contabilidade geral 2 e contabilidade geral 3, teoria contábil, contabilidade avançada e teoria do lucro. Então, contabilidade geral 1, a gente faz uma introdução geral de processos de escrituração contábil e fala de algumas formas específicas de operações, como operações com estoques, além de já dar uma visão geral das demonstrações contábeis de fato. Contabilidade Geral 2 na UNB, a gente foca ali no reconhecimento, mensuração e evidenciação de itens do balanço patrimonial. Então, é uma disciplina em que a gente fala bastante das contas patrimoniais, como elas são reconhecidas, calculadas e apresentadas. Geral 3, a gente fala muito especificamente do patrimônio líquido, operações do patrimônio líquido e mais aprofundadamente de questões relacionadas às demonstrações contábeis, como demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e tal. Falamos também de outros conhecimentos, como notas explicativas, aspectos de tributo sobre o lucro, algumas operações específicas. Teoria da contabilidade,
nós discutimos toda a base conceitual da contabilidade financeira e da contabilidade societária. Então, a gente fala de usuários, objetivo da contabilidade, aquela parte de história do pensamento contábil do ENAD está aqui dentro de teoria da contabilidade. Algumas teorias muito relevantes para a nossa área de negócios e algumas operações específicas que podem ter discussões avançadas do ponto de vista teórico. A gente ainda tem a disciplina de contabilidade societária, em que a gente tem assuntos específicos de contabilidade avançada, tratados nessa disciplina, como ações, debêntures, dividendos, combinação de negócios, fusão, incorporação, partes beneficiárias. São operações específicas de cunho mais avançado. E a gente tem uma disciplina que é recente no nosso curso, que é a teoria do lucro, que a gente traz aí efeitos da inflação frente à contabilidade. Essas são as disciplinas que nós temos no curso. E aí, o que que a gente fez? Daquelas 46 questões de contabilidade societária, eu classifiquei onde principalmente aquela questão era vista dentro de cada disciplina. Pessoal, tem que tomar cuidado, porque aqui eu fiz uma classificação única. O que que é essa classificação única? Às vezes, a questão era tanto de escrituração quanto de dividendos. Eu tentei perceber qual era o objetivo central que estava sendo cobrado naquela questão. Era escrituração, que é um conteúdo de contabilidade geral 1, classifiquei em contabilidade geral 1. Na verdade, era um conhecimento de escrituração mais avançado de dividendos, eu classificaria em contabilidade avançada. Então, eu fiz essa classificação única e a gente vê aqui as disciplinas com maior representatividade de questões dentro das questões de contabilidade societária. Então, de um total de 46 questões, a maioria está muito relacionada a assuntos de contabilidade geral 1. 37% das questões de societária são relacionadas à contabilidade geral 1, ou seja, escrituração, operações com estoque, demonstrações contábeis de uma forma mais simplificada, análise de balancetes, classificação de contas, esses são os principais assuntos. Aí tem empatado Contabilidade Geral 2 com aquelas análises mais aprofundadas de contas patrimoniais e teoria da contabilidade. E com menos relevância em questão, não dizendo que esse conteúdo seja menos relevante de fato, temos aí questões de contabilidade geral 3 e avançada. Isso faz sentido, porque são conhecimentos mais avançados da contabilidade, e aí são sim mais restritos as formas de cobrança. Eu trouxe para vocês os principais assuntos para vocês verem que vocês já sabem fazer muitas dessas coisas. Então, ajuste a valor presente é um assunto bastante cobrado, que muitos de vocês, que a gente vê em Contabilidade Geral 2. Avaliação de ativos, tive uma interrupção e vai ficar no vídeo, porque eu não vou parar agora. Ajustes contábeis que nós acompanhamos em Contabilidade Geral 1 bastante, são aquelas operações em que a gente leva a resultado as devidas transações no momento do fato gerador, no momento do consumo de fato daquelas despesas ou do fato gerador das receitas. Tem questões sobre CPC 00. CPC 00 a gente discute tanto em geral 1 quanto em todas as disciplinas do curso, mas também bem aplicado em teoria da contabilidade. Então, teoria da contabilidade tem muita questão aí de CPC 00. Vale lembrar aqui que a gente tem questões sobre princípios fundamentais. São questões que historicamente foram cobradas, mas a gente não espera que elas sejam cobradas agora em 2022. Por quê? Porque essa resolução que trazia os princípios fundamentais da contabilidade pelo CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, ela foi revogada em 2016. Então, provavelmente teremos mais questões sobre CPC 00, que é a estrutura conceitual da contabilidade, e deixaremos de ter questões sobre princípios fundamentais da contabilidade de fato. Outros itens aqui que a gente tem são usuários, balancete, tudo isso a gente vê em geral 1. E itens mais avançados, como equivalência patrimonial, coligadas, consolidação, todos esses itens também são cobrados, assim como cálculo de depreciação, reconhecimentos de itens específicos, como imobilizado, estoques e intangível. Então, eu fiz essa grande análise da área sem resolver nenhuma questão, para deixar claro para vocês que todos os conteúdos cobrados historicamente no ENAD
estão dentro do rol de conteúdos discutidos nas disciplinas de contabilidade societária da UNB. Então, até mais, boa prova para todo mundo.